Shalom, amados. Eu tô com uma dificuldade com esse telefone aqui, que eu não sei quando é que se ele começa a filmar quando eu já tô falando, ou se eu tenho que esperar dar porque às vezes vocês me veem parada assim olhando pra câmera. Eu ainda não peguei o espírito do telefone, da coisa. Mas então, hoje, né? Uma segunda-feira. Você tá pensando em alguém? Tá decepcionado com alguém? Tá com alguma dorzinha guardada? Vai passar esse Natal, essa semana aí, né? Que inicia aí as festas, né? Daqui a pouquinho ano novo. Com alguma coisa te incomodando? Isso faz mal pra gente. Isso faz a pressão arterial subir. Isso faz uma série de coisas, porque nós acabamos por somatizar. O nosso corpo, ele é muito inteligente. E não fica só a nível de pensamento. Tudo que nós pensamos é processado. E acaba se materializando nos nossos corpos, sabia? E aí a ciência já falou que muitas dos nossos males, das nossas enfermidades, elas advêm, né, do nosso emocional. Como que é isso, pastora? Olha, vem da nossa alma, né, daquilo que comanda a gente. Eu penso, eu sinto. E aí quando eu penso coisas negativas, quando eu vivo pensando duas coisas diferentes que eu vou te falar. Se eu penso em coisas negativas, em doença, o meu cérebro, ele processa o que eu penso. Ele provoca o que eu penso. Então, a gente tem lá em Provérbios, acho que é 4:23 ou 23:4. Assim como o homem pensa, assim ele é. Tá lá em Efésios também, 4:23. Então, acho que é 4:23. Eu preciso ter cuidado. E aí, tudo que eu sentir se torna ainda mais forte. Tá? Se alguém me aborrece, se eu me aborreço com alguém, né? É melhor falar assim. Porque quando eu digo se eu me aborreço com alguém, eu não estou dando controle pro outro. Eu estou me permitindo aborrecer. Pastora, mas ninguém é de ferro. Não, ninguém é de ferro. Mas peraí, eu posso aprender a ter uma blindagem, pedir a Deus que me blinde. E que pode doer o esbarrão naquele momento. Pá, deu a pancada. Mas rapidamente, socorro, Deus me ajuda. Vou orar, vou estudar a palavra e aí vou conseguir sair desse lugar de dor. Tirar esse negócio daqui que tá fazendo um fundo aqui esquisito, né? Só quando a gente fica na frente da câmera que a gente vê o que tá acontecendo por trás. Então, amados, nós podemos nos blindar sim. Então eu quero mostrar pra você aqui uma palavra. Na manhã deste dia, né? Samuel, de novo. Não, Samuel, eita, esse óculos aqui não é um dos melhores, não. Ele está falando aqui, Salmos 22:5. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. As nossas maiores dores, você vai concordar comigo, elas vêm nos nossos relacionamentos. Porque a vida é de relacionamentos. A não ser que nós sejamos como aquele filme, né? O Náufrago. Tem o nome de um náufrago. Que ficou lá sozinho numa ilha conversando com um coco, né? Não, nós nos relacionamos. Nos relacionamos com Deus, conosco mesmos e com outras pessoas. E aí vem, principalmente, das nossas expectativas frustradas. Porque nós geramos expectativas. Às vezes as pessoas têm consciência de que elas nos machucaram, que elas nos decepcionaram. E às vezes não. Elas estão tão voltadas para elas mesmas que elas nem se dão conta. E aí nós ficamos, né, colocando o veneno no corpo, aí é uma expressão meio rude, tá? E tomando esse veneno, nos envenenando. Então, amados, nós precisamos rever essas coisas aí. E eu já falei isso outras vezes, eu só vou repetir. Depender, para que eu seja feliz, eu depender de Deus em primeiro lugar. Sabe, buscar nele a razão da minha alegria, da minha felicidade. E saber definitivamente, compreender, amadurecer, que as pessoas vão nos decepcionar sim. Mesmo porque nós decepcionamos as pessoas. Nós não somos santarrões, nós não somos pessoas perfeitas, nós erramos também. Nós nos equivocamos. Sabe? Coração humano enganoso a palavra já diz isso. Quem poderá, sabe, entrar ali, analisar e ver as reais motivações, às vezes nós embutimos por algum sentimento não trabalhado, por algum sentimento forte, sabe? Nós tomamos caminhos que a gente nem se dá conta. Quando você tá lá na frente,
Sabe? Pela misericórdia de Deus é que você se dá conta, que você percebe. Opa, eu tô equivocada, eu tô errada. Não é bem o outro, não. E também eu estou contribuindo. Para dançar é preciso 2, sabe? Você pode até não gostar, desligar o vídeo aí e sair. Tudo bem, é com você. Mas olha, e não é porque prolongar o sofrimento quando alguém nos decepciona, quando alguém nos fere, sabe? Porque quando nós vamos até Deus e colocamos, apresentamos a Ele, pedimos a Ele que nos leve a uma compreensão daquela situação, Ele é bom demais, Ele nos dá. Ninguém volta das orações sem resposta. E se Ele não dá de imediato, não é porque Ele não quer, não. Ele até dá, mas Ele nos leva a compreender, daí é pouco. Porque às vezes a gente está tão ali envolvido naquela emoção, naquela coisa ali, que a gente não consegue ver, enxergar. Então quando você ora, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer as minhas orações, porque é a minha gasolina, é o meu combustível, sem isso eu não funciono. Pelo menos eu sou assim. Daqui a pouquinho a resposta vem, daqui a pouquinho a compreensão vem. Eu já passei por determinadas coisas que Deus falou assim, aquiete, você não vai entender agora. Vai levar tempo ainda. Você vai ter que tocar a vida com essa dor, sabe? Colocá-la num canto, me entregar, e lá na frente que você vai entregar. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tem dores que levaram assim 1 ano pra eu começar a entender, sabe? E eu consegui. Foi fácil? Doeu. A pressão subiu, o coração disparou. Eu sou humana. Mas passou. Passou e eu venci. Venci com Deus, me submetendo a Ele, entregando a Ele, pedindo socorro a Ele. Foi assim. Há uma verdade poderosa que nos ajuda muito. Esperar muito da vida. O que é esperar muito da vida? Daquilo que está à nossa volta, das circunstâncias, do governo, da cultura, da dinâmica do mundo. Esperar demais de nós mesmos. Esperar de outras pessoas, nos decepciona. Nos traz sofrimentos desnecessários. Mas todo mundo faz isso, você vai dizer pra mim. Nós fazemos. Mas nós precisamos sair desse lugar e amadurecer, não é verdade? E Deus nos dá essa condição. De nós levarmos até Ele tudo isso, sabe? Em oração, em conversas. O que é oração? É um momento de conversa com Deus. Às vezes eu paro assim, quando eu falo uma coisa eu me lembro. Esse dia eu tava lá com os meus amigos lá na rua, né? E aí, eu tava orando com o rapaz, né? Aí ele começou a rir da minha oração, da minha maneira de orar. Ele parou, aí eu parei e falei, olha, você tá atrapalhando minha oração. Da maneira assim, natural que, né? Ele tava sentindo assim, um grau de culpa muito grande, eu logo detectei que tava destruindo a culpa, sentimento de culpa. E aí eu comecei a falar, Deus, eu nem sei como é que eu orei, não. Eu sei que ele começou a rir. Falei, você tá rindo da maneira de eu orar, né? Ele é meu amigo, eu falo com ele. Eu não tô sendo desrespeitosa. Tô falando com ele direto, objetivamente. Então, é isso aí, a gente conversar com Deus, sabe? Com liberdade de filhos que tem, sabe? A certeza que é amado. Agora, se você não tem essa certeza ainda de que você é amado, de que você é filho de Deus, se essa identidade sua tá embaçada, tá amassada, tá rasgada, tá suja, ou até enchente da vida levou, amado, amada, corre atrás. Porque quando você se dá conta, sabe, deixa descer, sabe, não é só a nível intelectual, mas a nível de eu sou um filho, uma filha amada de Deus. Fica difícil você cair, sabia? Você leva até uns arranhões, mas logo você se coloca de pé. Então, não vamos esperar dos outros. Vamos dar. É muito mais feliz dar do que receber, sabia? E, aliás, já foi provado também cientificamente. Quando você dá, quando você é bondoso, isso te faz muito mais bem do que receber. E foi provado, tá bom? Por exames, por máquinas. Quando eu falei para nós não esperarmos demais de nós mesmos, porque nós somos seres humanos em processo contínuo de crescimento. Então, às vezes, nós nos equivocamos. Nós, às vezes, nesse processo de crescimento, às vezes eu falo isso por mim. Nossa, eu tinha convicção de algumas coisas e depois, quando eu vi que não era nada daquilo, eu falei, meu Deus, socorro, por que eu pensei isso?
Por que eu agi assim? Por que eu gastei tantos anos? E aí Deus falou pra mim. Falei, Deus. E eu fui falar com ele, né? Falei, poxa, eu falava com você sempre e você me deixou fazer isso? Aí ele falou pra mim carinhosamente, para quê? O porquê daquilo, sabe? Mas eu fiquei decepcionada comigo mesma. Quis me, sabe? E aí eu falei, não, tem alguém que me ama, Deus me ama, ele permitiu, tem algum motivo. E tem. Então, amados, sabe, às vezes a falta de cuidado, a nossa imaturidade, sabe? Mesmo quando a gente aplica ali, coloca os nossos melhores esforços. E aí? Eu gosto muito de pensar em Deus, assim, ele ter vindo, ele ter feito essa terra linda, maravilhosa, sabe? Quando eu passo na beirada de um rio, eu não sei, isso é meu, eu tenho até chorar. E às vezes eu choro. O rio tá fedendo. Eu falo, papai, poxa, papai, sabe? Estragaram tudo. E me dói. De eu me lembrar, eu fico com vontade de chorar. Eu era uma pessoa muito coisa. Uma vez os meus alunos fizeram uma festa de aniversário pra mim e eu não chorei. Pra quê? Eles falaram, você não gostou da festa. Eu falei, por quê? Você não chorou? Eu não chorei. Então hoje eu me tornei uma chorona. Acho que é melhor ser chorona, sabe? Pra não decepcionar ninguém. Mas então, sabe? Acontecem esses fracassos, acontecem essas coisas. E aí? Tá? Então, esperar demais de nós mesmos, da vida, enquanto a gente deve se concentrar em Deus, volto a dizer. Vamos nos concentrar em Deus. Ele sempre tem o melhor para nós. E Ele está sempre nos surpreendendo. Ele nos dá muito mais do que nós pedimos. A própria palavra fala lá em Coríntios. Não sei aonde. Vai lá no Google, fala lá que a gente fala direitinho. Aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amar a Deus. Mas eu vou amar a Deus por interesse? Não. Ele nos fez, ele nos deu essa capacidade de amá-lo, ele nos fez para amá-lo. Então não fica preocupado com isso não, tá bom? Antes de você desligar aí, vamos dar uma curtidinha? Usa sua boa vontade, sua mão, para esse vídeo chegar a outras pessoas. Você acha que tem alguém que vai ouvir isso, que vai ser legal para ela? Vai levantar, vai trazer alegria, sabe? Botei minha cara na reta, como eu sempre falo aqui. Você bota sua mão para poder ajudar. Você também é o semeador da palavra. Às vezes nós não temos coisas materiais, nem sempre as coisas materiais, eu acho que até na maioria das vezes são as mais preciosas para nós presentearmos alguém. Às vezes o sorriso é melhor do que um dinheiro, sabia? Né? Não, é sim. O sorriso cura. Um abraço, uma palavra, um olhar de aprovação, uma mão estendida, sabe? Poxa, como isso é precioso, amados. Então, uma palavra dessa pode ajudar pessoas. Amém? Vamos orar? Papaizinho, hoje, né? Daqui a pouco, daqui uns dias, pode ser Natal e o nosso coração precisa estar liberado, Deus, para que a nossa aliança contigo seja renovada, para que esses momentos de celebração, Deus, sejam realmente momentos felizes, momentos preciosos, porque todos estão celebrando o seu nascimento, Deus. Ainda que alguns celebrem de uma maneira meio estranha, né? A gente sabe. Ou veja de uma maneira estranha, mas que cabe a nós aceitar e amar, Deus. E o que eu te peço aqui em oração, Deus. Aliás, primeiro eu te agradeço pela oportunidade, né? De estar aqui, de estar falando com os meus irmãos, de ser ouvida. Porque eu sei que a sua palavra está sendo ouvida, né? O Senhor me chamou para levar a sua palavra. Então, se ela está sendo ouvida, eu fico feliz de estar cumprindo a minha missão. Aleluias! Obrigada pelos ouvidos. Vocês me fortalecem. E aí, Senhor, te peço que nós possamos perdoar, ó Pai, que nós possamos te amar, nos perdoar, às vezes até te perdoar, porque às vezes nós ficamos rebeldes, nós ficamos ressentidos contigo, que o Senhor não fez da maneira que a gente queria. Mas nós entendemos, porque o Senhor nos ajuda a entender que é a nossa imaturidade, é o nosso egoísmo, é o nosso ego ainda inflado, que precisa crescer, Deus. Papai, nos ajude, Senhor. Nos ajude a avançar, a crescer como filhos que foram feitos à tua imagem e semelhança. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. E vai lá ver, né, que eu já liberei, tá? Mulheres posicionadas em Cristo.
tá? Dando continuidade ao último vídeo, que eu parei lá no 6º passo de um trabalho terapêutico muito legal para nos ajudar. Não só as mulheres, mas os homens também devem ouvir. É para todo mundo. Mas como eu sou mulher, eu sofri muito como mulher, eu aprendi, então eu tenho que falar para as mulheres, tá bom? Mas de vez em quando eu falo para homens também. Deus já me colocou para trabalhar, né? Eu já fiquei 7 anos numa clínica lá, só ouvindo homens de 18 a 60 anos. E às vezes eu escuto algum homem. Já escutei eles falam assim: não, eu não tenho coragem de falar pro meu pastor, mas pra senhora eu tenho coragem. Eu falo: ô, tá bom, vai lá, fala, solta, desabafa, vamos orar. Glória a Deus, né? No céu não teremos essa coisa do sexo, não, homem e mulher. Então pronto, tá tudo resolvido. Um beijo, até o próximo vídeo.